O recado, ele foi dado e o impacto é mundial. Enquanto o sistema está tentando encurralar o governo com as operações da PF, o presidente Lula ele acaba de traçar uma linha na areia que o governo Trump não esperava. A ordem é clara: o Brasil não é quintal de ninguém. E no meio de uma guerra de tarifas e pressões internacionais, o Lula peitou as exigências de Washington e deixou claro que itens estratégicos como o nosso Pix e a nossa energia não entram em leilão. É a defesa absoluta da soberania nacional em um momento onde o mundo todo está assistindo de joelhos. Mas essa postura firme gerou uma reação em cadeia que está implodindo os bastidores em Brasília, com o líder do governo Jacques Wagner no olho do furacão e, é claro, uma nova pesquisa que acaba de sair mudando todo o jogo eleitoral para 2026. Prepare-se, porque o que eu vou te revelar agora, com base em informações oficiais e exclusivas, você não vai ver na grande mídia. O Brasil está sendo testado e a resposta do Lula foi uma pancada que acabou ecoando na Casa Branca. Mas antes disso, deixa o like e se inscreva no canal. A soberania de um país se prova na mesa de negociações. E o Lula ele mostrou que não vai ceder 1 milímetro do que pertence ao povo brasileiro. Segundo informações do portal R7 Planalto, o ministro Márcio Elias Rosa enfrentou os negociadores de Trump em uma videoconferência tensa. Os americanos chegaram com a arrogância de sempre, exigindo concessões sem oferecer nada em troca, tentando impor um tarifaço que poderia esmagar a nossa economia. Mas o que eles encontraram foi uma barreira intransponível. Lula deu ordens expressas. Assuntos como Pix, a regulação das Big Techs e a taxação do nosso etanol estão fora de qualquer barganha. É o Brasil protegendo a sua tecnologia e a sua matriz energética de óleos cobiçosos. Essa postura firme é o que define um líder que coloca o país acima de pressões externas. Enquanto a oposição torce contra, o governo mantém o Pix como um patrimônio soberano, impedindo que os interesses estrangeiros ditem as regras do nosso sistema financeiro. O recado para o Trump foi direto: respeito ou nada. Mas esse embate externo é apenas a ponta do iceberg. Enquanto defendia o Brasil lá fora, o Lula ele desembarcou em Belo Horizonte para reforçar a soberania social através do SUS. O evento dessa sexta-feira, dia 19, foi marcado por um simbolismo gigante. Lula ignorou solenemente as tentativas da imprensa de focar apenas na operação da PF contra o Jacques Wagner. Ele preferiu exaltar a força da nossa saúde pública, citando que 500 anos de desmanzelo não se consertam em 15 anos. O presidente fundamentou sua fala na necessidade de reconstruir o Estado. Lula defendeu o SUS como a maior ferramenta de soberania humana do país, lembrando que foi ele quem segurou a barra na pandemia, enquanto outros negacionistas falhavam. Ao focar no hospital oncológico e nos investimentos sociais, ele mostrou também que a sua prioridade é o povo e não as intrigas palacianas que estão tentando paralisar o país. Ele usou o palco para mostrar que o governo continua trabalhando, apesar do cerco. Mas a pergunta que não quer calar nos bastidores é: até quando esse silêncio sobre o líder do governo vai sustentar a pressão das manchetes? O clima tá ficando pesado. Com muita habilidade, o Lula usou o bom humor para desarmar perguntas capciosas e reafirmar que o Brasil tem identidade própria. Ao brincar com uma criança sobre futebol, ele disparou uma frase que já viralizou. Chamou Neymar de o primeiro convocado home office do mundo. Por trás da piada, existe um recado sobre o comprometimento com a nação. Lula exaltou Marta e a seleção feminina para falar de respeito e dignidade, reforçando que a soberania brasileira também passa pela nossa cultura e também pelo esporte. Ele não deixou que a pauta negativa da PF
dominasse o ambiente. Essa tática de manter o controle da narrativa é fundamental para um governo que está sob ataque constante. O presidente sabe que a imagem do Brasil no exterior depende da nossa força interna. Então, ao valorizar o que é nosso, do SUS ao futebol, ele cria um escudo contra o pessimismo que está sendo vendido pela oposição. Mas enquanto Lula fazia o povo rir em Minas, em Brasília, o clima era de velório para alguns aliados próximos. A estratégia de usar o presidente como escudo humano começou a ruir de forma dramática nos bastidores do poder. A soberania política do governo está sendo testada por dentro. Jacques Wagner, líder do Senado, tentou uma jogada arriscada ao vincular sua permanência no cargo à sua amizade pessoal com Lula. Ele deu uma entrevista à Band News tentando demonstrar força, mas o resultado foi uma implosão de confiança. Auxiliares de Lula, conforme relata o R7, enxergaram isso como uma tentativa de sequestrar a autoridade do presidente. Então, o Planalto, ele desaprovou totalmente o fato de Wagner se colocar como intocável por ser amigo do chefe. Um governo soberano não pode aceitar que questões pessoais de um aliado coloquem em risco a estabilidade das instituições. A situação de Wagner, que está sendo investigado pela PF por suposta propina envolvendo o Banco Master, está se tornando insustentável. O isolamento dele no Senado agora é real e a pressão para que ele entregue o cargo cresce a cada instante. O erro de Wagner foi achar que a soberania do cargo do presidente lá poderia ser usada para fins particulares. E agora, o preço político dessa ousadia está sendo cobrado com juros e correção monetária pela opinião pública. Agora, se alguém achava que o governo estava enfraquecido, a nova pesquisa Times Brasil CNBC chegou como uma bomba para a oposição. Mesmo sob o fogo cruzado das investigações contra os aliados, Lula mantém a liderança com 45% das intenções de voto em um eventual segundo turno. O adversário direto, Flávio Bolsonaro, aparece que 40%. Então é uma diferença de 5 pontos que mostra a resiliência do projeto de soberania popular liderado pelo PT. Os dados registrados no TSE sobre o número revela que o povo brasileiro reconhece o esforço do governo em proteger a economia nacional contra as ameaças de Trump. Então a oposição que esperava um derretimento da imagem do Lula após essa operação da PF quebrou a cara. O brasileiro está mais preocupado com a defesa do Pix e do emprego do que com as narrativas de perseguição política. Essa pesquisa é um combustível renovado para o presidente continuar, é claro, peitando as exigências descabidas dos Estados Unidos. No entanto, o crescimento de Flávio Bolsonaro acende um sinal de alerta. A polarização continua extrema e qualquer erro pode, claro, ser fatal para o futuro. A investigação que está atingindo o Wagner não é pequena e envolve figuras de peso no judiciário. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, lá do STF, o que dá uma extrema camada de gravidade ao caso. Os investigadores estão apontando repasses de milhões e até um apartamento de luxo com propina. O foco é a atuação do senador a favor de uma instituição financeira no Congresso. Isso fere diretamente a soberania das leis brasileiras, se isso for comprovado. E o governo Lula, embora defenda o direito de defesa, não pode carregar esse peso morto enquanto tenta negociar grandes acordos internacionais. Aliados estão avaliando que uma saída negociada de Wagner ficou mais difícil após sua entrevista desafiadora. A soberania ética do governo está em jogo. Enquanto Lula peita Trump lá fora para proteger o povo, aqui dentro ele precisa garantir que sua base não esteja envolvida em esquemas que vai manchar a imagem do país. O acordão que alguns esperavam parece estar longe de acontecer e o STF promete não recuar. O cerco
está fechando e o impacto dessa decisão vai definir os próximos meses do Congresso Nacional. O Lula tem usado uma narrativa poderosa em suas peças publicitárias e também em seus discursos. A ideia de que os problemas do Brasil são estruturais e históricos. Nós sabemos que 500 anos de desmanzelo não se consertam em 10 ou até mesmo 15 anos, não. Ele afirmou isso lá em Belo Horizonte. E essa fala é estratégica para defender a soberania do tempo de execução do seu governo. Ele reconhece que há problemas, mas se esquiva da culpa direta, é claro, jogando o foco na herança deixada por séculos de descaso com o povo pobre. Ao dizer que o país nunca mais verá o pobre ser tratado como terceira classe, ele reafirma a soberania da dignidade humana. Então, essa narrativa conecta diretamente com sua base eleitoral, que sente as melhorias no dia a dia, como o fornecimento do SUS. É uma forma de blindar o governo contra as críticas imediatistas de Faria Lima e também, é claro, da oposição bolsonarista. Então o Lula está jogando o jogo longo, focando na história e não apenas no ciclo de notícias de 24 horas, não. Mas será que esse escudo narrativo será suficiente para conter o avanço da crise política que está batendo a porta do Palácio do Planalto hoje? Agora, voltando à mesa de negociações internacional, a postura dos Estados Unidos é um ataque direto à soberania econômica do Brasil. Eles querem que nós ofereçamos concessões, mas eles não abrem mão de suas tarifas protecionistas. O governo Lula, fundamentado nos dados do Ministério do Desenvolvimento, está mantendo a guarda alta. O etanol brasileiro, o mais eficiente do mundo, é o alvo principal deles. Se o Brasil ceder, estaremos entregando nossa vantagem competitiva no setor de biocombustíveis. Lula sabe que defender o etanol é defender o agronegócio produtivo e a nossa independência energética. É por isso que ele peita as exigências de Washington. Um país soberano não aceita termos que destroem a própria indústria para agradar potências estrangeiras. A negociação está travada porque o Brasil agora tem um presidente que diz não. Essa firmeza é o que incomoda os negociadores de Trump, que estavam acostumados com governos anteriores que batiam continência para a bandeira americana. E a resistência de Lula é a resistência do próprio Brasil contra o colonialismo econômico moderno. Então nós chegamos ao ponto de virada. A soberania do governo Lula depende agora de uma decisão difícil sobre o Wagner. Aliados já estão admitindo que a permanência dele na liderança está caminhando para ficar insustentável. O Palácio do Planalto quer que ele tome a iniciativa de sair, simplesmente para ele preservar a imagem do Lula. O presidente está focado na agenda positiva, na defesa do Brasil contra, principalmente, o Trump e também nos investimentos sociais, e não quer ser arrastado para o lodo das investigações da PF. O futuro do governo no Senado depende de uma liderança que tenha autoridade moral para articular. O desfecho dessa crise, é claro, vai mostrar se o Lula prioriza a amizade ou a soberania da sua gestão. Então, enquanto isso, o povo assiste e as pesquisas estão confirmando. O apoio a Lula permanece sólido, porque ele escolheu batalhas certas, como a defesa do nosso PIX e também da nossa saúde. O Brasil está em uma encruzilhada, mas a postura de peitar os gigantes internacionais e proteger o que é nosso dá o tom de um governo que não aceita ser diminuído. Então a implosão em Brasília é o preço da resistência e nós continuaremos de olho em cada detalhe dessa história. Se você chegou até o final, deixe nos comentários soberania, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final e que você apoia o governo. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.